Bom dia, boa tarde, boa noite. Segundo ano, quanto tempo? Beleza, povo, alguns recadinhos só antes. Sobre o final do bimestre. Então a gente acabou o bimestre. Essa aula de hoje a gente inicia o conteúdo do segundo bimestre. E eu vou estar entrando em contato com vocês pelo grupo do WhatsApp para ver sobre como que a gente vai fechar a nota, ok? Tem gente que não me entregou a apostila, algumas páginas que eu pedi. Então a gente vai ver isso. Então, por favor, preste atenção no grupo e faça a atividade de acordo com o que eu for pedindo, ok? Então, beleza. Vamos começar hoje um conteúdo novo, muito bom para você usar em redação de Enem, ok? Como citação. Eu não sei se o Sandro já trabalhou esse autor com vocês ou o professor de filosofia, mas é muito interessante saber um pouco mais sobre ele e entender também, usar o conteúdo dele, o método, a metodologia dele, para a gente ver essas relações e como que a gente funciona e como que isso influencia e como que a gente escolhe a nossa profissão. Beleza? Então, vou falar um pouquinho do Amor Líquido do Bauman, tá? Do Zygmunt Bauman. Então, foi um autor que... ele morreu faz uns 3 ou 4 anos, faz pouco tempo, ele viveu bastante. E ele cunhou esse termo, na verdade, aplicou esse termo às coisas que ele trabalha, de modernidade líquida, amor líquido. Então ele lançou uma série de livros, todos com esse lance da parte líquida. E eu vou explicar por que ele fala sobre isso, beleza? Então vamos lá. Então foi um filósofo e sociólogo polonês, professor de sociologia na Universidade de Leeds de Varsóvia. Esse carinha com a cara simpática. Tá? E uma das principais obras dele é o Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Então vamos lá, ele entende, primeiro fala um pouquinho sobre a modernidade. A gente fala que está na hora a era moderna, que antes era passado, agora é tudo na modernidade, na pós-modernidade, falar um pouquinho sobre isso. Então, na Revolução Industrial, teve a quantidade e velocidade das mercadorias produzidas começaram a mudar. Então, antes as pessoas fabricavam o próprio alimento, colhiam e plantavam. Então, tudo era a baixa escala. E a partir da Revolução Industrial, tudo começou a ser feito com máquinas e muito para muita gente. Então, tinha mais gente no mundo, tinha mais coisa, mais poluição, mais produto, mais trabalho. Revolução Industrial, então, foi um grande marco em qualquer aspecto da vida moderna. E também consolidou a Era Moderna. Alguns estudiosos dizem que a Era Moderna começou pós-Revolução Industrial. Mudanças econômicas e consolidação do capitalismo, que a gente vive hoje e que molda nossa vida, a gente queira ou não. O capitalismo está cada vez mais presente e começou com a Revolução Industrial. Outro grande marco da modernidade foi a Revolução Francesa, que foi o rompimento das estruturas social e política. Então, antes era uma monarquia, todo mundo obedecia, tinha os nobres, o clero e quem obedecia, os servos. E com a Revolução Francesa, isso acabou. Começou um novo esquema, um novo movimento, que não era mais da monarquia. Pausa com qualidade. Então foi a mudança da estrutura social e a estrutura política. Então, a partir da Revolução Francesa, representantes do povo tinham uma função, um papel, e não mais só um rei que não entendia quais eram as necessidades do povo. E lança as bases para o Estado e a política moderna. Então, se a gente hoje tem uma democracia, se tem presidente, representantes, tudo isso começou junto com a Revolução Americana também, com a Revolução Francesa, ok? Elas foram na mesma época. Então, a partir desses dois fatos, acontecimentos, teve uma dissolução das estruturas políticas. Então, aquilo que era rígido, que era compactado, que era consolidado por muito tempo, começou a mudar. Então, mudança na estrutura política, nas estruturas sociais, que foi quando a burguesia começou a emergir, não era mais os pobres, mas sim aqueles que conseguiam ter sucesso econômico, as estruturas econômicas e as relações sociais. Então já tinha um patrão,
já tinha obrigações, começou a ter escolas. Tudo isso começou então com esses dois fatos. Então todas as estruturas, vamos falar bastante sobre isso, estrutura de algo sólido, algo firme, que está ali há muito tempo, que todo mundo sabe como funciona, ela começou a se dissolver, ok? Detalhe, a gente vai falar aqui de Bauman, vai falar sobre o que ele diz. Sociólogos não estão muito aí, e filósofos também, para dizer o que é bom e o que é ruim, tá? Eles são só para dizer o que é. Se é bom ou se é ruim, ou se é um pouco dos dois, cabe a você decidir. Okay? Então deixa eu falar muito aqui de como era antes, de como é agora. E aqui não é um julgamento de valor, não é para falar... Ai, era tão bom antes, agora nada funciona, tudo é instável. Mas não é isso. São coisas que acontecem e não tem como a gente voltar atrás. O lance é a gente entender e tentar viver melhor dessa forma. Então, como que era a modernidade sólida? Que era tudo rígido. Então, lembra, ele vai falar muito do líquido e do sólido. O líquido, com uma água, alguma coisa assim, ela se molda aquilo que ela tá, ela é inconstante, é instável. Então é algo líquido. Algo sólido é algo rígido, que é aquilo que sempre vai ser daquela forma, que não muda, ok? Então é isso que ele usa a parte do líquido, que é tudo muito, sabe? O lance assim? Então, a modernidade sólida, insatisfação com a solidez dos sólidos existentes. Muito complicado isso aqui, vou explicar. As estruturas da época já não satisfaziam as pessoas, então eles estavam insatisfeitos com quão rígido aquilo era. Se você nasceu filho de alguém pobre, você vai ser pobre na sua vida inteira e acabou, ok? E isso, obviamente, não era nada legal. Então, a cultura agrária era que ela plantava, colhia, comia. Comunicação não existia praticamente, que era só mensagens e cartas. Transportes precários, hierarquia rígida e sem mobilidade social. Então, como eu falei, nasceu pobre, vai morrer pobre, não adianta o que você faz da vida. E nasceu rico também, vai morrer rico, independente de você gastar todo o dinheiro da sua família. Muito também tem um pouco da reforma protestante, também que tinha ascensão pelo trabalho, ao sucesso que leva a Deus, tudo isso. Então, eles queriam uma sociedade perfeita, o pessoal do Iluminismo, Revolução Francesa, tá? Que é baseada na razão e no lema deles, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Um novo poder, que não era mais a monarquia, uma nova economia, um novo modelo de sociedade. Construir novos sólidos que iam substituir os sólidos da tradição. Então era assim, construir uma estrutura, como é a democracia, como é a parlamento, construir novos sólidos que não agradavam só aqueles que estavam no poder. Então, a gente divide a modernidade em duas partes, o Bauman divide, né? A modernidade sólida, que foi até aí, foi quando a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tentaram criar novos modelos rígidos dentro daquilo. E a partir de 1950, começou a decepção com os sólidos criados pela modernidade. Então teve a crise da democracia representativa, a incapacidade do mercado de lidar com a desigualdade. Então continuar aquele modelo não estava dando certo. A Revolução Industrial aumentou o número de pessoas pobres, o número de pessoas que morriam, o número de pessoas em geral, o nascimento das pessoas, a população aumentou. E viram que, tipo, gente, não tá dando certo. A gente tentou mudar para melhor, mas não tá lá essas coisas. Então surgiram novos fenômenos sociais que transformaram a natureza da modernidade. Então veio aquela coisinha que a gente sempre escuta falar da globalização, okay? Que foi quando o mundo começou a ter um contato maior entre si. Então se você falar com uma pessoa de outro país já não era uma realidade tão distante já. Você já podia mandar um sinal de rádio. Já começou aí no final da década aí, a internet, como a gente conhece hoje, o telefone começou a chegar em mais regiões, então a globalização começou a surgir. Os mercados internacionais, você comprava de outro país. Então,
já não era mais como, não tinha como dar o passo atrás mais. Tudo já estava acontecendo. E o avanço da tecnologia da comunicação. Também corrida espacial, Guerra Fria, tudo isso começou a acontecer e mudou como a gente vê a globalização e a modernidade. Cachorros latindo. Então, beleza. Depois da globalização, a gente então entra no que o Bauman chamou de pós-modernidade. Então já não era mais a era moderna, que foi na Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, mas se era pós-moderna, ok? Alguns autores ainda usam essa nomenclatura, da era pós-moderna, pós-modernidade, porque é algo que ainda está acontecendo. Então, se você pensar, pós-modernidade não é um nome, é algo que ainda está vindo, entendeu? Tipo, é o que vem depois da modernidade, mas ainda não tem um nome específico, como teve a Idade Média, ou a modernidade e tal, ou o período pré-histórico, e a gente ainda está nela. Talvez daqui a muitos anos eles dão um outro nome para a nossa era. Mas por enquanto o Bauman chama de pós-modernidade, a partir então da globalização. Detalhe que se a gente pensar em como as eras são nomeadas e divididas, elas têm muito tempo entre elas. Por exemplo, na pré-história, o que mudava o nome das eras era o material que eles usavam, né? Então, tipo, período da pedra lascada e tudo isso, não vou lembrar agora, depois pergunto pro Google. Mas vocês entenderam que, tipo, a ferramenta utilizada mostrava como o ser humano estava evoluindo e por isso mudava o nome da era. E já a nossa era pós-moderna tem, sei lá, 70 anos, se a gente for pensar, a partir de 1950. Então, cada vez mais as eras estão sendo mais curtas. Entendeu? Então, da Revolução Industrial até aqui, tanto tempo, e até aqui vai mudando. Talvez a gente tenha um novo nome para a era, sei lá, quando os carros começarem a voar, ou se a gente tiver teletransporte, coisa do tipo. Beleza? Então, modernidade líquida. Vamos entrar então no termo especificamente dele. Então, em 1999, o Bauman deixou de usar o termo pós-modernidade e se utilizou de um conceito de modernidade líquida, ok? Então, o sólido, ele representa aquilo que é definido, que é estável, que é duradouro. Então, e que é preciso muito esforço e energia para alterar um sólido. Pensa, tipo, na física mesmo. Você pega uma barra de ferro, para você conseguir fazer ela ficar maleável, você tem que usar muito calor ou muita pressão para fazer que aquilo se mexa. Já um líquido, é um líquido. Você coloca ele onde você quiser, você faz a forma que você quiser com ele. Quem nunca brincou de colocar, tipo, gotas d'água em cima de um pedaço de plástico, assim você consegue movimentar ele tranquilamente. Então, isso que o Bauman, por isso que ele utilizou esses termos. E o sólido é instável, então, por mais que ele seja maleável, ele é instável. Você não consegue segurar um pouco d'água na sua mão, que ela vai acabar escorrendo. Tem uma forma passageira, então muda muito fácil. É efêmera, significa que muda rápido, tá? E tem mobilidade, então ela se move de acordo com a sua forma. Sua forma está em contínua transformação e é necessária muita energia para buscar uma estabilidade. Então, por exemplo, no caso da água, se você quiser formar que ela seja estável, o que você faz? Você congela, porque aí você consegue, mas ainda assim você precisa de muita energia, de um freezer, assim, e por mais que você consiga isso, depois de pouco tempo, ela se torna água de novo e ela volta a ser um líquido instável e tal. Como a gente pode imaginar isso nas nossas relações, tá? Depois a gente fala do amor líquido, mas vamos falar das relações. Que antes da estrutura você nascia e sabia o que você tinha que fazer. Sua história meio que estava escrita. E você não precisa ir muito longe. Não precisa ser na época da Revolução Industrial. O seu pai ou o seu avô já sabia o que ele tinha que fazer na vida dele. Ele nasceu, sei lá, ele tinha uma fazenda, ele era um dos filhos que nasceram para cuidar da fazenda. Então tinha muitas pessoas, têm muitos tios, os avós têm muitos irmãos porque precisavam deles para a fazenda ou então para cuidar da casa. Então a sua história meio que estava definida. Se você quisesse mudar a sua história, você tinha que conseguir entrar na faculdade, ou ir para uma cidade grande, ou começar a trabalhar num emprego diferente.
Então, tudo isso é uma estrutura. Já vocês, já a nossa geração, né, eu sou da mesma de vocês, vamos pensar assim, a gente tem essa instabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente sabe que a gente tem um mundo de possibilidades, e porque a gente tem muitas possibilidades, a gente fica perdido, porque o que fazer se a gente pode fazer tudo? Então tudo isso fica líquido, fica solúvel, ok? Depois eu vou falar das relações depois. Então, isso aqui é uma frase do Bauman. Numa sociedade líquida, os indivíduos, as relações entre eles e as instituições não têm mais uma forma rígida, duradoura. Então vamos lá, dos indivíduos já falei. Então, pensem em vocês com um amigo de vocês, ou um namorado. Vocês podem brigar, fazer as pazes, brigar de novo, fazer as pazes de novo, em um dia só, conversando com o celular. Mandando um WhatsApp. Ou vocês podem conversar sobre 30 mil assuntos em uma semana, porque vocês têm essa capacidade de estar conversando o tempo todo. A relação, então, como eu falei, vocês podem brigar e tudo. Você faz amizades no Facebook com um clique, sabe? E você, às vezes, não conhece a pessoa. Você só, sei lá, viu ela, ou sabe que ela é amigo do amigo, ou você se interessou pelo perfil dela, você clica e fala fazer amizades. Você, às vezes, nunca conversou com ela. Assim também como desfazer amizades. Você briga com um amigo seu, o que você faz? Você bloqueia, se você não tá afim de que ele veja a sua conversa, o seu Instagram. Então as relações são assim, em segundos, em cliques, você faz e desfaz uma amizade. As instituições também. Algo muito interessante é que a influência da globalização, e por isso da internet, nas instituições como o governo mesmo, que a gente está vendo. Então, como que a internet, as redes sociais, as pessoas participando moldam as instituições. Então, tudo é muito rápido. Você tem um vazamento de alguma coisa que fala mal de alguém e por isso ele perde o cargo e nada funciona mais. E todas as notícias se passam de 24 horas, já são atrasadas. Então, tudo é muito rápido e muito instável. Nada é feito para durar. Por exemplo, vocês sabem o que é obsolescência programada? Acho que já ouviram esse termo, né? É ruim dar aula assim. Enfim. Mas é quando algo é feito para estragar. Ele tem um prazo de validade, moto passando, um prazo de validade para funcionar. Porque como funciona com coisas eletrônicas, como celulares, fones de ouvido, esse tipo de coisa, que passou um tempo, a bateria realmente não vai mais funcionar, ou o software não vai mais atualizar, ou os novos, sei lá, cabos não vão mais funcionar. Tudo isso é feito para você ter que trocar, para você ter um novo, ou móveis. Quem não tem uma avó ou alguém mais velho da família que tem uma cômoda, uma mesa que é de madeira e é uma madeira muito boa e fala, essa mesa tem não sei quantos anos, tem mais de 40 anos, essa mesa já foi de não sei quem, não sei o que, essa aqui dura muito tempo, ela é muito boa. E hoje em dia as coisas são descartáveis praticamente, elas acontecem. Você compra um guarda-roupa e dependendo do valor que você vai pagar, ele não vai durar muito. E às vezes você não precisa que ele dure muito, porque na sua próxima mudança você já vai querer um novo. Ou um carro, você não compra aquele carro porque aquele é seu bem, assim, mas depois de algum tempo você vai querer trocar, vai querer vender, assim, nem ter terminado de pagar ele, já quer um novo. Ou o celular, posso que o celular que você tem, tá assistindo esse vídeo, se não é o de última geração, você queria que fosse, né? Porque eu sei que eu não tô usando o meu pra gravar, porque vocês conhecem meu celular, entendeu? Eu tô usando do meu pai, que é de nova geração, porque a câmera é melhor, porque o áudio fica melhor, e eles fazem isso pra que fique melhor. E tudo isso é a obsolescência programada, ok? Então, nada é feito para durar. A velocidade das mudanças e o caráter efêmero das relações da sociedade, lembrando que efêmero é que muda rápido, é justamente a característica da modernidade líquida. Ok? Então, o que é a modernidade líquida? É quando as relações, as instituições e os indivíduos, eles se moldam e mudam muito rapidamente. Okay? Então, notícias
que passaram há 24 horas atrás já não valem mais. Pessoas que são amigas já podem brigar em 10 segundos, já estarem desfazer amizade no Facebook. Então tudo isso é muito rápido, muito moldável, ok? Com a transformação de vários aspectos da vida moderna. Então por causa disso, tudo é muito rápido e isso é característica. Então aqui colocando um asterisco, isso aqui não dá para dizer se isso é bom, se isso é ruim. A gente não vai voltar numa época que as pessoas mandavam cartas, em que as pessoas não mandavam WhatsApp, ou que os móveis duravam 50 anos. Dependendo, você até acha, mas você vai pagar o olho da cara. O lance a gente tá assim, o Bauman tá dizendo que é assim que funciona, não é para ser bom, para ser ruim. É para analisar e você pensar na sua vida como isso pode acontecer. Ok? Muito interessante se vocês quiserem e souberem, entenderem bem, souberem usar isso em temas de redação, ok? Então, qualquer coisa que fala sobre tecnologia, você pode usar Bauman. Você pode falar da modernidade líquida, da liquidez das relações, ok? Tecnologia, sobre relacionamentos, até sobre política, você pode falar sobre isso. Então, vários temas de redação aí, pode vir em vestibulares, que você pode citar o Bauman, ok? Então, o amor líquido, falando especificamente desse primeiro livro dele, que é o mais popular, que é o conceito de amor líquido. Então, a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. Então, você não tem a certeza todos os dias se você vai chegar na escola e seu amigo vai estar de bem com você, entendeu? Então, as relações são instáveis. Ou, sei lá, sua família vai estar tranquila com você, porque às vezes vocês podem brigar. E não é o amor fraterno, o amor materno, mas é das relações, entendeu? E também de relacionamentos. Pensem os aplicativos de namoro, os Tinders da vida. Então, é você tentando achar o amor em cliques, em likes e swipes, entendeu? Então, tudo isso é a liquidez. Você vê sei lá, 10 minutos mexendo no Tinder, você vê 100 pessoas, 200 pessoas, sei lá, que você pode um dia namorar, ou não, ou você não quer isso. Então tudo isso é essa rapidez, a liquidez e a inconstância também. Falta de rigidez do homem contemporâneo atinge as suas relações. Então não é rígido, é nada duradouro. Então casamentos duram menos, relacionamentos duram menos. Novamente, não está aqui para dizer o que é bom e o que é ruim. A gente pode pensar o lado positivo e negativo de tudo. Por exemplo, do divórcio. É ruim que as pessoas se separam? Não sei, pode ser que sim, porque a família fica desestruturada, os filhos podem ficar sem um apoio emocional, várias coisas. Pode ser positivo para pessoas que às vezes queriam uma melhor vida para ela, não estava satisfeita naquilo, estava infeliz, sofria de alguma forma. Então tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim. Cabe a gente pensar. A fragilidade em desconectar que caracteriza a liquidez das relações. Então, a facilidade de bloquear alguém, de desfazer uma amizade nas redes sociais, refletem essa liquidez das relações e do amor líquido, ok? Aqui o amor que ele fala não é só o amor romântico, mas pode ser o amor de amizade, de família. Relacionamentos que podem ser tecidas ou desfeitas com igual facilidade. Assim como você faz amizade muito rápido, você desfaz muito rápido. E se você não gosta daquilo que a pessoa faz, você pode só deixar de seguir ela no Facebook ou bloquear ela. Ela nem fica sabendo que você não vê as coisas que ela posta. Mas isso acontece. Isso às vezes pode acontecer com alguém da sua família, que você faz, que eu tô sabendo, hein? Que eu também. Quem nunca? E aí ele traz mais dois termozinhos interessantes. Um é das relações de bolso, ok? O que ele quis dizer isso? Não sei se vocês já viram edições de bolso, de livro. São normalmente livros pequenos, tá? Chama edição de bolso, porque é fácil de você carregar. Não necessariamente cabe no seu bolso, mas cabe na bolsa, na mochila. São edições menores que você leva para qualquer canto, ok? Só para explicar de onde vem o termo. Então, livro de bolso é isso. É um livro que você consegue levar para qualquer lugar. E as relações de bolso
é isso, que você consegue pegar na hora que você precisa e guardar quando você não precisa. E quando você não precisa lembrar dela, não precisa atuar sobre ela, não precisa nada, ela tá guardada. E quando lhe é conveniente, você vai atrás daquela pessoa, ok? Então é a duplicidade de querer se conectar com alguém. Então você tá indo atrás de alguém, é aproveitando o status de segurança que isso oferece, mas querer se livrar dessa conexão quando essa causar algum custo à liberdade individual ou algum problema. Então, quando uma amizade, quando uma relação faz bem para você, você pega ela. Quando não faz, você não pega ela. E você não precisa lidar com a dissolução dessa relação. Você só não tem mais ela, você só guarda. Quando você precisar de novo, talvez da mesma pessoa, você volta a conversar com ela, talvez você encontre outra pessoa. Então, é muito louco, porque o velhinho do Bauman, ele pensa tudo isso e é tão real pra gente, tipo, é tão verdade, sabe? Tipo, nossa, muito verdade isso. Que é isso, a gente, quem não tem um amigo que conhece alguém, que só quando você precisa dele, você vai lá atrás dele, atrás de saber alguma coisa. Todo mundo tem isso. E aí você não precisa todo dia perguntar se ele tá bem, fazer um relacionamento, tudo. Mas você pode, quando você precisar dele, você vai atrás. É uma relação de bolso. Importante também, que é da necessidade. Então, quando causa algum custo à sua liberdade, bateu o cordão. Pronto. Quando aquilo te afeta de alguma forma, você não precisa mais disso. Como é o caso de, sei lá, ter pessoas de outras posições políticas no seu Facebook. Você só bloqueia, você só desfaz a amizade. Não é mais importante. Não importa se é seu tio, se é seu padrinho, se é sua mãe. Sei lá, você só desfaz porque tá causando não gosto, não quero. Isso é bom ou ruim, não cabe a gente. Quer dizer, até cabe a gente, mas não cabe a mim ficar falando pra vocês se é ou não. É um aspecto da vida e segue. Outro conceito é o conceito de turista. Então ele usa o conceito de turista para falar que hoje todo mundo é turista, que a gente está só de passagem. Então a gente nunca, claro, com a nossa idade ainda sim, mas depois talvez vocês vão querer morar em vários países, em várias cidades, ter vários empregos. Então você está lá só de passagem. Então você não precisa firmar raízes, não precisa, sei lá, se estabilizar em um lugar, você tá só de passagem. Sem comprometimento, que a gente volta ao lance do Tinder, dos relacionamentos, que não tá afim de relacionamento, de comprometimento. E se os dois estão cientes disso, vida que segue, sabe? Só segue porque você tá fazendo uma relação de bolso. Quando você precisa daquela pessoa, você faz. E ok. E tá sempre esperando algo melhor acontecer. Tipo, um emprego melhor, uma cidade melhor, uma pessoa melhor. Sempre esperando algo acontecer e não sabe o que é. Ok? Por isso o conceito de turista. Então, mais uma frase aqui do Bauman. A tendência de procurar um companheiro na internet resulta na tendência para comprar pela internet. Okay? Então, ele compara encontrar um relacionamento ao comprar online. Se você quiser uma jaqueta nova, o site de uma loja online mostra a você um catálogo. Então, todas as jaquetas que tem. Se você procura um companheiro, um site de namoro também mostra a você um catálogo. No caso dos aplicativos, ele é mais antigo, ele falou do site de namoro. Mas vocês entendem. O modelo da relação entre cliente e mercadoria se tornou um modelo de relação entre as pessoas. Então, ele fala que a relação entre pessoas é de mercadoria. Você está com aquela pessoa porque ela te faz bem e o produto daquele relacionamento, né, a compra daquele relacionamento é que você está bem. Quando aquilo não estiver mais fazendo bem para você, você acaba com aquela relação, entre cliente, ok? Então você escolhe quem desse grande catálogo vai fazer bem para você e quando não fazer mais, você troca o catálogo, ok? Pensem isso para a vida de vocês. Moto passando na rua. Ok.
eu quero que vocês, como tarefa, novamente vou passar depois lá no plural, algumas discussões que a gente pode ter em cima dessa teoria do Bauman, do amor líquido, da modernidade líquida, ok? Alguns tópicos. O que eu quero que vocês façam de tarefa? Escolham um desses temas, tá? Então, projeto de vida. Como que a modernidade líquida, a liquidez das relações, pode modificar um projeto de vida? Vai ser um projeto de vida tão instável quanto era do seu pai, do seu avô? Ou vai ser diferente? A pós-verdade, a era da pós-verdade, que é quando a verdade já não importa mais. A gente já tá... Vocês entendem a época a era da pós-verdade? Que tipo, não importa o que é verdade, importa o que eu acho, o que faz bem, o que concorda com o meu argumento. Então, como que isso tem a ver com a liquidez das relações? É a sociedade individualizada. Então, por que cada vez mais as pessoas estão sozinhas, o nível de depressão cada vez aumenta? Qual que é a relação disso com o amor líquido? O medo da morte, medo da solidão e da morte, porque se as pessoas só querem estar com você se você oferece algo positivo para elas, o que isso impacta no medo da solidão e da morte? A diferença é diferentes formas de se relacionar, como que isso mudou, com exemplos, por favor. Estar sempre conectado, então antigamente você tinha... Isso nem é... Eu via isso quando eu tinha 10 anos no jornal. Pesquisa aponta que as pessoas estão ficando mais de 8 horas conectadas diariamente. Tipo, deixa eu pensar hoje em dia, que hora que você não está conectado? Entendeu? Porque a gente está sempre conectado. Qual é a relação disso com a modernidade líquida? O conforto dentro da rede. Então, dentro da rede da rede da internet, você pode não ser você. Você pode falar o que você quiser. Você pode ofender as pessoas, você pode desfazer amizades, você pode dizer coisas. Tudo isso é só dentro da rede. Você desconectou, acabou. Você pode ofender pessoas, você pode ser ofendido, mas isso nunca não altera seu relacionamento ou sua relação social real, entendeu? Você pode ser muito foda no grupo de WhatsApp, ou no grupo do Facebook, ou ser administrador de não sei quantas pessoas, ou ser ranking não sei quanto no seu jogo. Mas aí você vai pra escola e você é só um cara que foi pra escola, entendeu? A facilidade de fazer e desfazer amizades, como eu tinha comentado. E o amor, como que fica o amor romântico, dos filmes de comédia romântica e tudo isso. Como que fica tudo isso nesse tipo de relacionamento do Bauman, ok? Então, como tarefa, escolha um desses temas, tá? E me escreve um pouquinho sobre eles. Tanto assim do maestro? Tá, um tanto assim do maestro, tá? Quase um palmo, ok? O maestro, ele dá uma aumentada na letra boa, tá? Não vem não. E aí vocês me mandam, ok? Falem com exemplos pessoais. Vocês sabem, eu não faço textos elaborados, mas falem um pouquinho sobre isso. Se quiser fazer um bonitinho, uma redaçãozinha, ok? Pessoal, então é isso. Temos mais coisas? Não. Então é isso. Ficamos por aqui por hoje. E voltamos semana que vem. Bebam água e fiquem em casa. Beijo.